Estamos no ar novamente com mais uma edição do nosso programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje, novamente, quem está conosco aqui é o Sidney Fernandes, trazendo outro assunto que nos traz esclarecimentos, nos traz aí, então, informações sobre o Espiritismo, que acaba ajudando no nosso dia a dia. Sidney, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Hoje o assunto é sofrimentos. Todos nós temos os nossos sofrimentos, né, Sidney? Temos as nossas dificuldades, então esse assunto faz muito parte do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do seu e das pessoas que estão nos assistindo. Mas eu queria fazer uma primeira pergunta para você, porque existem certos tipos de sofrimentos que são bem específicos, são difíceis ali de resolver, de repente a morte de um filho, uma doença incurável, por exemplo um câncer, E a gente fica meio sem saber o que fazer e o que pensar, Perdemos um pouco a cabeça sobre esse tipo de assunto quando isso acontece na nossa vida. E por que isso acontece? Seria, então, um castigo de Deus? Porque quando acontece isso daí, a gente costuma perder um pouco o equilíbrio, Olha, Deus está me castigando, Ou Deus não olha por mim, ou Deus não existe. O que você poderia nos trazer? Você tem toda a razão, Jonatas. É isso que acontece quando bate o sofrimento intenso. E você especificou aí algumas situações bastante graves, Não tem jeito, uma criança que nasce com uma deficiência, ou mental, ou física, ou então ocorre o falecimento de uma criatura de tenra idade na nossa família. E logo nos bate a ideia de que aquela vitimização que nos coloca assim como tendo sido castigados por Deus. Eu posso lhe assegurar que Deus não castiga ninguém. Deus educa. Mas aquilo que acontece de mal em nossas vidas, temos que ir buscar a causa. Aí você vai me dizer, Jonatas, mas que causa pode ter provocado uma criança recém-nascida? Acabou de nascer, não tem uma perninha, ou então tem um câncer. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma criança de uma cidadezinha próxima a São José do Rio Preto, que ainda no ventre da mãe foram detectadas várias lesões cardíacas. Precisou passar pela primeira cirurgia, ainda dentro do útero, e depois que nasceu, já foi direto para a sala de operação e passou por, eu não sei exatamente a quantidade, mas próximo de 10 cirurgias. O que essa criança fez para já sofrer tanto? E graças a Deus que ela ainda nasceu num ambiente bom, num estado que tem recursos. Aquela região de Rio Preto tem bons médicos, bons hospitais. E hoje essa criança está com uma vida absolutamente normal. É um Peralta de marca maior. Mas e aquelas que não têm essa facilidade? Que nascem em regiões inóspitas, onde não há socorro, não há amparo médico, não há recursos. É castigo de Deus? Não. Primeiro, falta de direcionamento financeiro, de recursos dos poderes constituídos para que se tenha um bom hospital, um bom tratamento cirúrgico. Mas às vezes, Jonatas, mesmo com todos os recursos da ciência, mesmo que uma criança nasça, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Alemanha, ainda assim não tem jeito. É castigo de Deus? Não. Nós estamos num planeta em que predomina o sofrimento. Nós chamamos de mundo de expiações e provas. Isto é, predomina a dor em nosso planeta. Por quê? Porque ainda predomina o egoísmo, tanto dos homens como dos governos, como do indivíduo que já traz dentro de si comprometimentos. Aí você vai me perguntar, mas como? Uma criança já nasce com algum problema de saúde? Ela nasceu agora? Porque por mais que a gente
puxe para o lado, então, ó, a pessoa está pagando pelos seus pecados, né? Mas ela não teve nem tempo, de repente uma criança de 5 anos, inocente ainda, sem maldade, não é? E aí? Não teve tempo de criar pecados ali. Há uma passagem de Jesus que talvez não dê tempo de eu contar integralmente agora, mas se você me permitir, no próximo bloco eu vou falar a respeito, em que os discípulos, diante de um cego de nascença, perguntou para Jesus da seguinte forma: quem pecou para que este homem nascesse cego? Bom, essa pergunta pressupõe que os discípulos conheciam aquele homem, sabiam que ele era cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? E se você me permitir, eu vou responder essa pergunta no próximo bloco com mais detalhes. Nós vamos ali então para um pequeno intervalo, trazendo aí o nosso apoio cultural, e nós voltamos já com mais um bloco do programa Despertar. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso programa Despertar. Hoje o assunto sofrimentos, né? Esse que faz parte do nosso dia a dia. Todos nós temos nossas dificuldades, nossos sofrimentos. No bloco anterior você disse sobre o cego de nascença, né? E a pergunta ficou: quem que pecou por ele então, para ele nascer cego, Sidney? Então, aí vem aquela pergunta, né? Por que existem dores? Por que existem doenças? Por que aquele homem nasceu cego? E os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Bom, os seus pais, explico. No Decálogo de Moisés, há lá uma disposição de que os pecados que o indivíduo viesse a cometer se projetariam para as gerações seguintes. Uma bobagem muito grande, né? Sim. Porque não tem cabimento, de repente, eu estar aqui sofrendo porque o meu bisavô errou. Não tem nada a ver. A não ser que eu tivesse sido o meu bisavô. Aliás, a interpretação espírita é essa. Lá na frente eu vou ser neto ou bisneto de mim mesmo. De mim mesmo. Então, eu poderia estar trazendo de volta os erros que eu cometi no passado. Mas e a parte do cego? Se a parte dos pais a gente tem que deixar de lado, os discípulos perguntaram: quem pecou? Este homem? Mas espera aí, ele era cego de nascença. Que tempo que ele teve para pecar? Eles estavam, com certeza, referindo-se a vidas anteriores, às besteiras que ele tivesse feito no passado. Anterior àquela vida. Por isso que ele nasceu cego. Você vai me perguntar, mas será que não teria algum problema de hereditariedade? Foi o que falamos aí. Na verdade, André Luiz nos explica que a questão da hereditariedade, os pais transmitem aos filhos e netos algumas coisas relacionadas com os seus próprios genes. Quem determina se teremos saúde ou não somos nós mesmos. Há uma outra expressão muito forte de André Luiz, que inclusive é título de um dos meus livros: todos nós somos herdeiros de nós mesmos.
Nós recebemos a doença, ou a deficiência, ou a dor, ou a doença que nós semeamos no passado. Então, na verdade, vimos de volta a esta vida, não é para sofrer, para pagar dívidas, para nos reconciliarmos com inimigos. Voltamos aqui para retomarmos a marcha do progresso. Nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, para voltar para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, em melhores condições do que aqui chegamos. Perfeito, Sidney. E outra coisa também que me vem na cabeça, né? Quando a gente tem algumas dificuldades, a gente atribui elas ao azar. Será que existe o azar? Realmente, eu até estranho que algumas pessoas, inclusive espíritas, quando querem me desejar um bem, né, quer que eu vá muito bem numa viagem ou numa palestra, ou algum trabalho que venha a realizar, e a pessoa diz assim, boa sorte. Olha, Jonatas, nós temos que tirar da cabeça essa história de que... Você sabe de onde surgiu a palavra sorte? É uma palavra grega chamada alea. A palavra alea significa exatamente isso. Depende da sorte. Da sorte. Depende do acaso. Daí surge a palavra aleatório. Por exemplo, quando uma pessoa compra um bilhete de loteria, é o acaso que vai proporcionar o ganho ou não, embora eu tenha as minhas ideias particulares a respeito. A verdade é que na vida não somos regidos pelo acaso. Deus não joga dados. Nós recebemos para a atual existência o corpo, a mente e o espírito que nós construímos no passado, exatamente da forma que precisamos para desbastar as nossas arestas, isto é, melhorarmos o nosso comportamento. Ao invés de irmos para o inferno eterno, ficar sofrendo inutilmente, o inferno é agora, com dor, doença, dificuldades, necessidade de esforço, de estudo, de trabalho, de evolução intelectual e moral, para que nesta vida mesmo saímos daqui em melhores condições. Por isso, essa história de sorte não existe. O que existe é empenho. Um grande bilionário, alguém falou para ele assim, nossa, você teve muita sorte. Eu tive muita sorte mesmo. Mas, na verdade, a sorte que eu tive é de jamais deixar de trabalhar. Jamais perder uma oportunidade de aprendizado. A minha sorte foi que, enquanto eu estava trabalhando, Deus me dava mais forças, mais energias para progredir. Na verdade, a pessoa que diz que a outra teve sorte, ela está atribuindo a ela uma causa diferente do mérito. Quando temos o mérito, quando trabalhamos, quando direcionamos a nossa vida para o bem, para a honestidade e para o profissionalismo, aí surge a sorte. Isto é, quando nos esforçamos para conquistar aquilo que Deus nos coloca à disposição. Verdade, Sidney. Então, bom, se a gente já chegou aqui a um consentimento que não é castigo de Deus, também não é azar, não é questão de sorte. Então, quais que são aí as causas, né, desses nossos sofrimentos? Você já falou um pouco, mas queria que você fosse um pouco mais específico pra gente. Vamos lá. Porque existe uma causa, como imagine que a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente vai lá, toma um remedinho para dor de cabeça, mas se não resolver ali a causa, daqui a pouco essa dor de cabeça volta de novo. Você atingiu um ponto nevrálgico da nossa conversa filosófica, Jonatas. Quando você vai tentar domar um cavalo que está sendo domado ainda, está sendo ainda em estado selvagem, você começa, Jonatas,
com cuidado, levando ele pela rédea. Um dos métodos para domar o animal é colocar ele dentro d'água, isto é, limita as funções dele, a força dele, ele tem mais dificuldade, então dentro da água ele fica mais dócil. E você começa a tentar mostrar ao cavalo que quem manda é o cavaleiro, com pequenas batidinhas, com uma varinha que praticamente tem um efeito apenas, vamos dizer assim, simbólico. Uma batidinha na barriga para ele entender que ele tem que obedecer a quem está com as rédeas. Mas ele não obedece. Aí, além das batidinhas, você começa a usar com mais energia o freio. E dizem os caboclos que quando o cavalo é muito arredio, você tem que puxar uma cana só, isto é, só uma rédea que entorta, machuca a boca dele. Então puxa a rédea só com uma cana. E mesmo assim, ele continua querendo correr e para o lado que ele bem entende, isto é, não se submete à doma. Aí reúnem-se várias coisas. A batida com a vara, o freio forte e a espora. Aí o cavalo não tem outra opção. Ou ele obedece ou ele sente dor. Com a gente acontece mais ou menos isso. A doença, por exemplo, é um aviso que nós não estamos agradando à justiça divina. A doença é reflexo da nossa inferioridade. É como se fosse então uma luzinha vermelha que acende no painel. Exatamente. Quando o veículo está com algum problema, ele acende a luzinha do óleo, da injeção eletrônica. Primeiro vem a luz amarela. Olha, melhor trocar o óleo, melhor diminuir a velocidade, melhor calibrar os pneus. E aí você não obedece. Não, vou chegar até o próximo posto e de repente vem uma luz vermelha lá dizendo assim, olha, o seu motor fundiu. Assim também é a vida. Deus nos manda vários avisos. Olha, aquela batidinha na barriga. Olha, você não está legal, você não está agradando, não está caminhando bem. Não funciona. Aí vem uma doença, uma dor. Não funciona. Aí vem uma doença brava, uma doença incurável. Aí você, é mesmo, eu preciso lembrar mais de Deus. Nós vamos então para mais um pequeno apoio cultural. E nós voltamos já com o terceiro bloco do nosso programa. Voltamos para o terceiro e último bloco aqui do nosso programa Despertar de hoje, a nossa edição de hoje. E você acompanha o assunto, então, sofrimentos, né? Esses sofrimentos que nos acompanham, né? Todos nós temos aí os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, o calo que nos aperta, não é, Sidney? E no bloco passado você falou, olha, deu o exemplo lá do cavalo, né? Que acaba indo pela dor, né? E você disse também, de repente a pessoa recebe ali uma doença que acaba sendo incurável e talvez seja um pouco tarde de conseguir resolver esse problema ainda nessa vida. Mas sobre isso que me surgiu uma outra dúvida, você até falou um pouquinho no bloco anterior. Mas ainda é possível que eu consiga resolver esses meus sofrimentos e trazer essas mudanças de hábito que vão refrescar a minha alma e refrescar a minha saúde ainda nessa vida? É possível conseguir nessa vida evoluir? Perfeitamente. Há uma história bem interessante trazida por Hilário Silva,
pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Saturnino Pereira. Saturnino era um homem bom, teve todo o cuidado com a sua vida e todo mundo gostava dele na fábrica. Ele era uma pessoa muito afável e sempre estava disponível, ajudando um ou outro. E quando souberam que Saturnino havia sofrido um acidente numa máquina, todo mundo parou, todo mundo lamentou e as mulheres rasgaram pedaços dos seus aventais para improvisar ataduras, para levá-lo, porque ele estava banhado de sangue, e foi para o centro médico. E estava aquela sujeira toda, aquele sangue todo, e pensaram que ele tinha perdido um braço. Aí o médico limpou, falou: olha, Saturnino, graças a Deus, você vai perder apenas um dedo. E fez uma atadura, e não faltou gente, Jonatas, que dissesse assim: de que adianta ser bom? Olha lá o Saturnino, uma pessoa que sempre está disposta a fazendo bem, caridade, um bom pai, um bom marido, olha lá, se arrebentou todo. E o próprio Saturnino chegou em casa abatido, e a esposa, condoída, falou: olha, temos que ir ao centro espírita para orar um pouco. Falou: hoje eu não quero ir não. Ah, por que não? Você vê, aconteceu isso aí, eu estou meio chateado, né? Isto é aquilo que você falou. Quando bate a dor, o indivíduo às vezes perde a crença em Deus. E aí a mulher delicadamente falou assim para o Saturnino: vamos sim, senhor. E ele foi ao centro espírita. Chegando lá, ele ficou bem atrás, na última fileira, ouvindo as orientações, e ao final da reunião, manifestou-se um espírito dizendo assim: Saturnino, você está aí atrás, quero falar com você. O que está acontecendo? Era um caboclo, um velho escravo, um espírito que havia tido uma encarnação como escravo. Ele falou: pai Jacó, eu estou muito chateado, porque eu tenho feito o melhor na vida aí, e olha aí, olha o estrago que aconteceu no meu braço, né? Saturnino, tempos atrás você vivia aqui e você tinha muitos escravos. Em uma certa ocasião, porque um escravo fujão foi apanhado, você o levou até a moenda de cana e enfiou o braço dele para que ele sofresse e perdesse o braço como castigo, como exemplo em relação aos demais. E você passou muito tempo na espiritualidade lamentando, vendo aquela garapa misturada com sangue correndo, até que você se rendeu às evidências e pediu a Deus uma nova oportunidade de voltar a esta vida, e você traçou uma sentença para você mesmo, dizendo que nesta idade, por volta dos 30 anos, você deveria perder o seu braço direito. Acontece, Saturnino, que você foi bom menino, bom jovem, bom pai de família, trabalhador, e durante toda a sua vida você fez por merecer, Saturnino, uma moratória. Você conseguiu mudar o seu karma, você mudou o seu destino. E hoje, era para você perder o braço direito, você perdeu um dedo. Então, naquele momento, Saturnino agradeceu a Deus por quanto ele havia traçado para ele mesmo um futuro terrível que foi amenizado. Mas não é graça de Deus, não é uma mudança gratuita de destino. É que o Saturnino fez por merecer uma mudança na sua vida, no seu destino. No dia seguinte, ele estava na fábrica, com o braço enfaixado ainda, e o vigia falou: Saturnino, você está de licença saúde? Não, eu posso ser útil em alguma coisa. E entrou na fábrica dizendo:
Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Ô Sidney, eu já ouvi falar, né, sobre aquele termo porta estreita, né, que fala que existe uma porta estreita quando a gente está lá no mundo espiritual e vai reencarnar, né? E aqui a porta é muito larga, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não se perder com essa porta larga. Explica para a gente rapidinho nesse finalzinho para gente. É verdade, Jonas, que a gente faz 1000 promessas lá no plano espiritual. E chega aqui, a conversa é outra. Igual uma dívida, né? A gente marca uma data para pagar, chega na data... Olha, perfeito isso que você disse. A gente marca uma data para pagar uma conta e depois surpreende-se que o cobrador chegou. Então, nós temos que estar preparados, Jonatas, para entender que nesta vida nós só estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Entender que Deus está permitindo que a gente tenha um corpo, tenha uma vida, tenha uma família. Temos que agradecer todos esses dons, a saúde que temos, a vida que temos, porque a vida, Jonatas, é uma espécie de lixa grossa para desbastar as nossas arestas. Mas o que tem de pior do que lá do começo do programa que você me perguntou, o que fazer com aquelas dores, aquelas doenças que não podem ser mudadas? O que tem pior do que isso? Tem, Jonatas, a intransigência nossa, a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de entendimento para que entendamos que as coisas difíceis estão acontecendo como fruto do passado, fruto das nossas imperfeições. E as dores vão funcionar como lixas grossas para melhorarmos o nosso comportamento e um dia podermos voltar à espiritualidade em melhores condições, que permitam menos sofrimentos nas próximas vidas. Sidney, obrigado por participar de mais um programa Despertar. Muito bem, eu agradeço a oportunidade e espero que todos nós possamos refletir sobre as grandiosidades das coisas de Deus em nossas vidas e agradecer, sempre dizer a Ele, muito obrigado, Senhor. E obrigado a você também, que está aí na sua casa, assistindo, acompanhando aqui o nosso programa. E até o próximo programa Despertar. Tchau, tchau.